Estamos neste balé de veículos 4x4, com destino a um jantar em tendas sob uma noite estrelada. É assim que o visitante poderá sentir um pouco da magia do deserto, onde brotou uma das mais modernas e luxuosas cidades do nosso tempo. Dubai e 6 outras unidades que compõem hoje o surpreendente Emirados Árabes Unidos eram apenas algumas vilas de pescadores de pérolas e mercadores. Uma região empobrecida, árida e sem infraestrutura. Este vídeo vai tentar mostrar como este lugar se transformou em exemplo de luxo, fartura, entretenimento, tecnologia e grandes negócios. Procurei o professor e doutor em Direito Internacional Williander França Salomão para explicar esta transformação, digna de uma lenda das 1001 noites. Estive em Dubai a convite da companhia aérea Emirates, junto com um grupo de jornalistas. Na última hora, até me deram um upgrade de uma passagem econômica, na faixa de R$9.000, para uma na primeira classe, que pode passar de R$100.000. From one hotel room to another one. Sometimes planes can get so cold. But look, room temperature control. O bilhete da primeira classe dá direito a uma BMW com motorista para o transfer. O conforto inclui cabine fechada, tela de TV, frigobar, guloseimas e cardápio variado. Peça o que quiser a hora que quiser. O viajante recebe ainda um pijama com gotículas de perfume que explodem enquanto se rola pela poltrona, transformada em cama a um leve toque. Quando o voo se aproxima do aeroporto de Dubai, você começa a reparar a grandiosidade da cidade, cercada pelo deserto e o Golfo. Pude ver de perto o resultado dessa evolução extraordinária. O sistema de governo dos Emirados é uma federação constitucional, é uma monarquia. A liderança do país ela é alternada entre Abu Dhabi e Dubai. A presidência do país, que é feita por Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que é o governante de Abu Dhabi, e temos o vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai na pessoa de Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Abu Dhabi é quase todo o território nacional. A maior fonte de petróleo no país é em Abu Dhabi. São praticamente 3 milhões de barris por dia. Já Dubai tem uma produção pequena. Mas o petróleo ali em Dubai foi decaindo na década de 90, dos 100 mil barris a 200 mil barris por dia. Então a economia de Dubai não depende do petróleo. E Dubai é o grande centro financeiro, não só dos Emirados, como do Oriente Médio todo. O petróleo, de um modo geral, nos Emirados Árabes, hoje representa 29% da economia, só. Não é mais 80% como era na década de 70, porque eles estão diversificando a economia. O país, segundo dados de 2024, possui mais de 9 milhões de habitantes. Dubai e Abu Dhabi são os mais populosos. O curioso é que tem mais indianos e paquistaneses do que emiradenses, que são só 11% da população, e há muito mais homens que mulheres. Vamos regressar no tempo até o final do período neolítico, entre 10.000 e 3.000 anos antes de Cristo. A região dos Emirados deixou de ser pântano e começou a ser ocupada por criadores nômades de gado. Há registros de plantação de palmeiras em 2.500 anos antes de Cristo. Há muitos sítios arqueológicos ali em Dubai
que demonstram que existiram ali comunidades organizadas, os próprios nativos ali, que seriam os ancestrais até mesmo dos árabes, se a gente estiver falando de 5.000 anos nessa história toda. No século V d.C., já havia uma estação de caravanas ao longo da rota comercial que ligava Omã ao que hoje é o Iraque. Este sítio de Jumeirah se refere ao período que a região dos Emirados era dominada pelo Califado Omíada, estabelecido após a morte de Maomé em 632 e a expulsão dos Sassânidas, que ali estavam há mais de 400 anos. Um livro de geografia já cita o nome Dubai em 1095. Não se sabe exatamente o significado da palavra Dubai. Alguns acreditam que possa estar relacionada a rastejar em árabe. Uma publicação do mercador veneziano Gaspero Balbi, em 1580, cita o mercado de pérolas. A economia local era a pescaria, onde foram encontrados vários utensílios de pesca, e a pesca de pérolas, porque as pérolas foram a principal fonte econômica ali dos Emirados por séculos. Os Emirados, assim como o Catar e o Bahrein, eram um protetorado britânico, foram um domínio do Império Britânico aí por 150 anos, começando em 1820 e terminando somente em 71. Um episódio em 1833 trouxe um novo cenário para a região. A evolução, em Dubai especificamente, foi quando uma tribo chamada Albu al-Falah se desligou da grande tribo Bani As, que era a que dominava Abu Dhabi, que é o maior emirado, e eles foram ali em 1833 a pé, fizeram uma jornada longa até o Emirado de Dubai, que já tinha estabelecido ali uma pequena vila, já tinha algumas coisas acontecendo, e se instalou ali na região do porto, ou do lago, que a gente chama de Dubai Creek. Sheikh Maktoum, que é que originou a dinastia atual em Dubai, a dinastia Al Maktoum, que governa Dubai desde 1833. A posição estratégica favoreceu o desenvolvimento da cidade. Porque o Golfo ficava no meio das rotas comerciais do Oriente, da Índia, da China, em direção à Europa e até mesmo à Mesopotâmia. A dinastia Maktoum fez muitos incentivos fiscais para atrair vários mercadores. Então era um governo de uma economia muito liberal, desde aí o final do século XIX, e aí fixaram mais estrangeiros. O primeiro grande grupo de estrangeiros aí foram os indianos e os persas, e aí Dubai começou a crescer. A grande base econômica foi o comércio ali no porto em Dubai e as pérolas. 80% da economia do Golfo, ali até a década de 30, era de pérolas. Mas nos anos 30, Dubai e arredores seriam duramente atingidos por uma crise em sua principal atividade econômica. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve a quebra do comércio de pérolas, porque o Japão começou a criar tanque, criaram ostras, porque não precisava pescar, né? Que os emiradenses necessitavam ir ao mar, passar meses no mar pescando, dependia das épocas do ano. Então os emiradenses ficaram arruinados, grandes fortunas foram perdidas, os mercados fecharam. A região, então um protetorado britânico, viveria um período muito difícil, que se seguiria até os anos 1960. A economia ganharia novo alento com a produção inicial de petróleo e a exportação. Sheikh Rashid era o pai do atual governante de Dubai e ele tinha uma visão muito grande do futuro de Dubai. Então, o primeiro grande projeto que ele iniciou foi o alargamento do porto de Dubai lá em 1950 para acomodar navios maiores. Os recursos gerados com o porto e a recente descoberta de petróleo foram reaplicados na infraestrutura de Dubai. Abu Dhabi crescia sobretudo com o petróleo.
No entanto, um novo desafio apareceu no horizonte. Curiosamente, ali em 68, o Reino Unido estava enfrentando problemas econômicos muito sérios, e não conseguiam mais manter financeiramente as suas bases ali no Golfo. Então eles chegaram para os sheiks e falaram: olha, a gente vai sair do Golfo e vocês têm 3 anos para decidir o futuro de vocês. Então foi um desafio muito difícil criar uma estrutura de Estado em apenas 3 anos, numa região pobre, não tinha infraestrutura, não existiam universidades, não existiam hospitais, não tinha estradas ainda, poucas casas com energia elétrica. Isso eu estou falando de 68, foi ontem isso. Os diversos grupos teriam de superar diferenças por um futuro único. Os Emirados Árabes eram 7 emirados, territórios independentes entre si. São Abu Dhabi, que é o maior deles, depois Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Al-Qarawin e Ras Al-Khaimah, que é lá quase perto da Pérsia. Tribos árabes formadas por uma família influente, que agrupava as tribos menores e formava grandes comunidades de tribos, e chefiado por um sheik. Por exemplo, Abu Dhabi é a família real da dinastia Al Nahyan, Dubai da dinastia Al Maktoum. Uma liderança forte facilitou a unificação. Então, um grande líder, o líder de Abu Dhabi, que foi Sheikh Zayed, que é o grande pai da nação, ele, quem vai nos Emirados Árabes vê muitas fotos dele, porque foi ele que iniciou esse projeto de unificação dos 7 Emirados em um estado só. Então, em 3 anos, em dezembro de 71, eles uniram os 7 Emirados e aí sim criaram uma nação nova que chama-se Emirados Árabes, que foram unidos. O novo país já nasce cheio de projetos e planos grandiosos. Já no final dos anos 1970, Dubai inaugura o maior porto artificial do mundo, o de Jebel Ali, o 9º movimento no planeta. Obras monumentais chamaram a atenção para Dubai ainda no fim da década de 1990. O mega projeto que chamou a atenção do mundo em Dubai foi a construção daquele hotel, o Burj Al Arab, em 99, que se tornou um grande símbolo de Dubai, significa Torre das Arábias em árabe, que tem formato de vela, de um barco de 7 estrelas, que foi construído numa pequena ilha artificial, onde tudo que é dourado é ouro 24 quilates. Eu só consegui ver o hotel de longe, como mostro aqui nessas imagens, mas o engenheiro Márnio Camacho, morador em Rio Novo, no sul de Minas Gerais, fez questão de gastar parte de suas economias para passar ao menos uma noite das Arábias ao lado de sua mulher, neste colosso estrelado. Quando eu entrei no hotel, tinha 2 senhoras muito bem vestidas, muito bem maquiadas, me receberam com muita cortesia, me chamando pelo nome, falando português. O senhor, nós vamos conduzir ao seu apartamento, não vamos levar. A porta do quarto foi aberta, me entrega a chave e me entrega o rapaz que seria o meu mordomo, meu valet d'honneur. E descobri que esse rapaz estava lá para nos dar banho, nos vestir, enfim, fazer tudo que a gente quisesse. Eu não estava acostumado a isso, eu dispensei esse serviço. Bom, e aí eu comecei a olhar o apartamento. Era um apartamento mais modesto do hotel, um apartamentozinho de 350 metros quadrados, num duplex. Tinha um mezanino em cima, no 2º piso era a cama, embaixo era o escritório, acomodações, era como se fosse uma sala de visitas, sala de refeições, etc. O banheiro, uma torneirinha de ouro. As molduras dos quadros com ouro. Cortina que era bordada a ouro. Lá em cima tinha uma piscina,
em cima de um restaurante junto ao heliponto, uma vista maravilhosa, porque tinha outros restaurantes para café da manhã, comida ligeira, mas os dois tops eram um em cima e outro embaixo. Eu fui o de baixo. E o restaurante de baixo, sentei lá num lugar bacaninha, atrás de mim tinha uma parede de vidro, e em todo o restaurante era um aquário ao vivo. Eu olhava para trás, tinha um tubarão cutucando a minha nuca. Opa, negócio esquisitíssimo. Em Dubai, fiquei também em um hotel 5 estrelas, mas em acomodações mais simples comparativamente. Mas ainda assim, bem confortável e com farto café da manhã. Essa aqui é a suíte. Aí aqui tem um cafeteiro expresso. Uma cama king size. É o 22º andar, mas o hotel acho que deve ter mais de 40. Tem uma visão assim da cidade toda. O Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que assumiu o poder em Dubai após a morte do pai em 2006, deu continuidade às reformas e manteve investimentos pesados na infraestrutura. Sheikh Mohammed também criou o mais famoso complexo de ilhas artificiais do mundo, chamado de Palm Island, que virou um verdadeiro fenômeno, uma grande palmeira. É o Palm Jumeirah, que fica na praia de GBR, que é o Jumeirah Beach Residences, e várias mansões em todas as suas localidades. São várias áreas de lazer. Esse tronco você chega de metrô, de superfície, e continuando, né, a linha do metrô, chega até a ponta dessa palmeira, que é o famoso Hotel Atlantis, que é uma verdadeira obra de arte aí, que é um dos cartões postais de Dubai, né? São 3 palmeiras, a maior é a Palmeira, que está sendo desenvolvida ainda, então a gente vai ver muitas imagens dela, mas a mais famosa é essa que tem o Hotel Atlantis no final. Eu estive neste hotel para um jantar. Há muitas atrações, além de um shopping com lojas de alto padrão. Nem todos os empreendimentos, porém, deram certo. Pelo menos até agora, este arquipélago artificial parece ter sido um tiro na água. Você vê um arquipélago artificial que chama-se Mundo, que é o mapa mundi, onde várias pequenas ilhotas aí para se construir hotéis, zonas comerciais e mansões que ainda não existem. São quase 300 ilhas artificiais que recriam a forma dos 7 continentes, que vieram à tona com a utilização de 321 milhões de metros cúbicos de areia e 386 milhões de toneladas de pedra. O investimento chegou a 12 bilhões de dólares. Mas, segundo reportagem da BBC, 21 anos após o lançamento, apenas 60% dos imóveis foram vendidos e poucos estão ocupados. Do alto, parece um amontoado de ilhas desertas e algumas já apresentam erosão. Os responsáveis garantem que o projeto continua de pé. O sucesso, porém, parece ser a norma por aqui. E claro, sem esquecer, em 2010, com a inauguração do Burj Khalifa, que é o mais alto edifício do planeta, 828 metros de altura, é muito grande, e chamando a atenção também que o Burj Khalifa não é só um prédio comercial, ele é prédio comercial, ele tem hotel, o Armani Hotel, tem residências, o pessoal mora nesse edifício, também capitaneado pelo Armani Residences. Então, o Burj Khalifa é um verdadeiro monumento financeiro, social, turístico. Estive quase no topo, no acesso máximo permitido aos turistas. A vista é esta. Tudo parece tão pequeno e insignificante daqui de cima. No topo mesmo, a 828 metros de altura deste prédio de 163 andares, poucos chegam.
Em novembro de 2021, o ator Will Smith chegou lá. Era uma ação para o seu reality show motivacional no YouTube. 2 anos depois, os franceses Vincent Refet e Fred Fugain pularam da plataforma. Sheikh Mohammed pensou, bom, construir o maior edifício do mundo não basta. O que a gente tem que fazer ali perto? Então ele construiu o Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo, mais de 1.500 lojas aí que recebe visitantes do mundo inteiro. Com investimentos de 480 milhões de dólares, o shopping ganhará, inclusive, uma ampliação para abrigar mais 250 lojas de luxo e novas praças de alimentação. No Mall of Emirates tem uma estação de esqui, mesmo você esquia, tem neve nesse shopping. Não é Antártica, Dubai, mas está bem frio. Isso aqui é um Dubai Ski. Pessoal, vou rodar aqui. Opa! Na frente do Dubai Mall e do Burj Khalifa, construiu o Dubai Fountain, que é uma grande fonte que aparece aí na mídia mundial, porque tem um show das águas lindíssimo, que acontece todos os dias à tarde. E o próprio Burj Khalifa, ele é uma projeção, não é? Se projeta muitas imagens em tempo real na sua fachada, que é muito bonito e é muito interessante mesmo. Investir em lazer foi uma forma de atrair mais turistas. Afinal, como se diz, o turismo é a maior indústria do planeta. Vale uma comparação. Mesmo com todas as atrações turísticas naturais, o Brasil recebeu apenas perto de 6 milhões de turistas de outros países em 2023. Dubai, sozinha, no mesmo ano, recebeu 17 milhões de visitantes. Fundamental para impulsionar o turismo foi contar com uma das maiores companhias de aviação do mundo, a Emirates. Fundada em 1985. Dubai se tornou um grande hub internacional. Estive na sede da empresa em Dubai. É uma gigante que produz refeições até para outras companhias. Deu vontade de sair atacando as guloseimas. O que mais impressiona é o luxo para a primeira classe. São cabines exclusivas e acesso a um confortável spa. Tem até bar. Os investimentos para atrair turistas seguem em ritmo acelerado. Tem também muitas praias que foram criadas, chamou La Mer, que é muito famosa também. Estive lá. Placas orientam os banhistas sobre as regras de comportamento. Esta praia é uma das principais, a de Jumeirah. Investimentos pesados mesmo ocorreram nos parques. São muitos e com diversos temas. No Dubai Mall estão alguns deles, como o Play JXB, o maior complexo de realidade virtual do planeta. Tem ainda o Kidzania, que é um mundo em que crianças brincam de ser adultos. Outra atração é uma pista olímpica de patinação no gelo. Este é o Aquário de Dubai, que inclui um zoo aquático. Você pode passear de barco com fundo de vidro. Se tiver coragem, pode também mergulhar com os tubarões. E tem muito mais fora do shopping, como o Legoland, o parque temático da Lego. São 15 mil estruturas formadas por mais de 60 milhões de peças.
Há montanhas russas, jogos e espetáculos. Aqui é uma cidade de Lego. Aqui na cidade de Lego tem uma delegacia, Policy. Tem ainda um parque aquático da Legoland. Para se refrescar, outra opção é o Wild Wild Water Park, que tem até ondas e prática de surf, e o Dubai Atlantic Aquaventure. A diversão continua em um mundo de aventuras no IMG, com atrações da Marvel e do Cartoon Network. Esta é a montanha-russa mais rápida e alta de Dubai. Este é o Parque da Motion Gate. As atrações se inspiram em algumas das franquias de filmes mais memoráveis, como Caça-Fantasmas, Kung Fu Panda, The Smurfs e Shrek. O cinema indiano está representado no Parque de Bollywood. Lá pude assistir a alguns espetáculos gravados discretamente. No Global Village, vivemos a experiência das tradições e produtos de 70 países. Há algumas atrações bem específicas. O Miracle Garden é o maior jardim de flores naturais do mundo. O Real Madrid World oferece as atrações do Clube Espanhol. Os fãs do automobilismo podem visitar o Ferrari World, em Abu Dhabi. Tudo floresce em Dubai porque há muitos incentivos a novos negócios. Então, a economia bastante diversificada, o mercado imobiliário que está crescendo é gigantesco. O governo está criando vistos especiais, né, chamados de Golden Visa, para atrair os investidores internacionais, oferecer-lhes 10 anos de estadia no país com suas famílias, facilita o investimento de grandes multinacionais. Dubai é uma profusão de startups de todas as partes do planeta. As zonas francas de livre comércio, aí com 100% de isenção de impostos e facilidades de instalação. Já está chegando perto aí entre 15 a 20 zonas francas. A zona franca de Jebel Ali, né, do Porto Artificial, abriga 7.000 empresas, e onde mais de 30 empresas brasileiras estão instaladas. Apesar de ser um paraíso para a diversão, os turistas ficam na dúvida sobre como devem se comportar. Podem beber cerveja ou vinho? Os Emirados Árabes é um país muçulmano, então tem as tradições, os valores muçulmanos, onde a bebida alcoólica não é permitida. Como os Emirados se tornam um grande destino turístico, abriu-se uma tolerância em alguns lugares, e o pessoal tem que prestar atenção em Dubai. Dubai, sim, ingerir bebida alcoólica é apenas autorizada em determinados locais. Por exemplo, dentro dos bares dos hotéis e não fora, e em determinados lugares, como boates, mas é lá dentro. Devemos usar que tipo de roupas? Em shopping centers e outros locais públicos, há uma regra de vestimenta. Não é? A pessoa não vai com camiseta ou sem camisa, a mulher não vai com uma roupa muito decotada, porque já vão ter avisos no local. Então, a pessoa pode usar a saia, claro, pode usar blusa, mas não totalmente decotada, porque são regras. No hotel em que fiquei, havia uma boate. Achei as roupas dos frequentadores da balada bem parecidas com as que vemos na noite dos países ocidentais. Fiz estas imagens com certa discrição. Do alto do prédio, cheguei a filmar esta cena na piscina. Até pensei que fossem chamar a atenção do casal. Outra grande atração em Dubai são os restaurantes. São muitos, além de todo tipo de fast food. Se aproveitem não só a comida emiradense local, mas a comida árabe, do modo geral, ali, principalmente a libanesa, que é saborosíssima.
mas eu recomendo a pessoa ir nos restaurantes ali, nos souks, na parte antiga ali de Dubai, ou até mesmo nos grandes restaurantes, tem o matbuz, que é uma salada, com arroz também, e pratos que servem bem grandes, assim, é um carneiro ou uma ave num tabuleiro gigante com arroz e você vai comendo com a mão. E as tâmaras, né? E as tâmaras que estão ali em abundância para serem deliciadas, e mel de tâmara, doce de tâmara. Tem um chá especial que eu gosto muito, chama Karak, que é chá com leite e as especiarias. É maravilhoso isso. Dubai é frenética. A cada dia surgem novas atrações e vem muito mais por aí. Um magnata canadense anunciou a construção de um resort com 4.000 quartos. Uma lua gigante de 224 metros de altura e 622 metros de circunferência é a marca do empreendimento. A ideia é que o hóspede tenha a sensação de estar em uma superfície similar à da Lua. O custo é de 5 bilhões de dólares. Recentemente também criaram o Dubai Frame, que é uma grande moldura que o visitante sobe até o topo e você vê a Dubai antiga e a Dubai do futuro. Você pode caminhar por uma passarela de vidro antes de consultar as telas, que te mostram o país rumo ao futuro tecnológico e com naves decolando para Marte. A Agência Espacial dos Emirados já realiza missões não tripuladas, inclusive para o planeta vermelho. Em Dubai, o turista tem também a oportunidade de regressar no tempo. São muitas as atrações que valorizam as origens dos Emirados. Tem que pagar. Vem todo mundo no barco. Eu peguei um barco só para nós. Se o pessoal quer ver como era Dubai do século XIX, como era Dubai antiga, basta ir em Deira, ao redor ali do porto, na região de Bas Talkia, que vocês vão ver souks, mercados de especiarias, mercados de ouro. Vocês vão ver aquelas ruelinhas com as construções bem antigas ali. Ouro tá entrando no mercado do ouro. Então, tudo aqui é ouro. Agora que chega nosso presente. Você consegue comprar coisas muito em conta, porque as joias não tem custo assim do design, quem desenhou, né? Então vem com um custo bem mais em conta. E quem gosta de comprar diamante, ouro bem amarelo é aqui. Então esse aqui é o maior anel de ouro do mundo. Vamos ver agora. O negócio é usar ele, né? Ninguém consegue usar. Esse ouro resolve a vida de 3 gerações da minha família toda. Esse aqui é ouro puro, né? Não tem aquele negócio que lá... Por isso que é mais amarelo, de tão puro que é. Ah, gente, só um anelzinho, vai. Ô, Elcio, desse é pão duro, cara. Os indianos usam. Chip. This is a hot chip. Yeah, beautiful. Estava vendo ali um anel, era R$500. Na verdade, eles acabam baixando o preço, 450 dirham, mais ou menos. Em sua viagem, Márnio, o visitante de Rio Novo, se surpreendeu com a falta de segurança em mercado tão valioso. E todo mundo vendo oferecer aquilo com coisas que eu pudesse, eu só podia olhar. Comprar aquilo ali não dava para comprar. Embora tivesse a vontade de comprar. Mas impressionante é que não tinha nenhum segurança. Ouro ali exposto ali na cara de todo mundo. E nenhum guarda, nenhuma segurança. Isso me impressionou. Este é o mais antigo edifício de Dubai, um forte erguido por portugueses em 1799. Antes dos ingleses, né, chegarem ali nos Emirados Árabes e criaram um protetorado, quem chegou primeiro foram os portugueses ali, primeiro com Vasco da Gama em 1497 e depois o rei Dom Manuel
quis se apoderar das rotas comerciais que estavam na mão dos árabes para os portugueses. Então, ali em 1505, ele mandou o grande general aí, o Antônio de Albuquerque, estabelecer as zonas comerciais ali para os portugueses, e aí eles construíram várias fortificações ali ao redor, mais precisamente em Sharjah. No Emirado de Sharjah tem, sim, muitos fortes portugueses ao redor do Golfo até hoje, desde aquele tempo. O local faz parte do Museu de Dubai. Você caminha por corredores como uma linha do tempo, desde a Idade do Bronze até os dias atuais, com esculturas e objetos em tamanho natural. É possível ver as antigas residências e seu eficiente sistema de ventilação natural. Então esse aqui é um exemplo de uma casa deles, de moradia, tá? Quando era verão, eles pegavam a cabana e iam lá pro deserto, que era mais fresco, tá? E daí tinha uma tenda de verão. Essa aqui é um exemplo de uma de inverno. Eles dormiam aqui, ó, fora, para ter mais ventilação, tá? O vento mais alto é conduzido por este tubo para baixo e se espalha pelos cômodos. Mesmo os árabes mais ricos têm esse ambiente, com essa almofada no chão. Daí eles tiram o sapato, tá? Para sentar. E aqui é o banheiro que eles usavam. A porta da casa era bem pequena. A guia, Juliana Grau, que acompanhou o grupo de jornalistas ao centro histórico, explica o motivo. Se fosse alguma visita, tá? A visita bateria na porta, tá? E eles abririam só a porta pequena, porque se tivesse alguma mulher dentro da casa, a pessoa teria que se abaixar e não olharia direto para a mulher, se ela tivesse descoberta, tá? Ou, por exemplo, se a mulher estivesse sozinha, tá? Em casa, ela abriria a porta e ninguém iria ver, ó, o rosto dela, tá? Então cobriria o rosto. Então a porta maior só mesmo pro dono da casa era aberta, para visita eram as portinhas. Outros museus fazem parte do roteiro. Em Dubai, há o Museu da Selfie, para quem quer brilhar ainda mais nas redes sociais. O Madame Tussauds e o recente Museu do Futuro. Em Abu Dhabi, o destaque é o Museu do Louvre. E claro, não pode faltar a visita a uma mesquita. Uma das mais acessíveis é a de Jumeirah. Por fim, há outro passeio imperdível. Quem está chegando em Dubai tem uns passeios chaves, que são jantares no deserto, não é? Que é lindíssimo. Você vê o pôr do sol ali no deserto, aquelas areias douradas, você tem um show de dança local. Aqui o pessoal parou por um momento para tirar fotos nas dunas. Aqui, pessoal, você vê a areia, como ela é muito fina, olha, fininha. Visitar o deserto foi a parte que Márnio, de Rio Novo, disse mais ter se divertido. Quem somos nós para duvidar? Foi uma caminhada pelo deserto, onde eu fui jantar. Eram tendas, como podia deixar de ser, na areia, areia forrada com tapetes persas, toda ele.
e umas dançarinas lindas, 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 lindas. Então ali, com aquelas musiquinhas, eu nem sei o sabor da comida, eu olhei tanto para aquelas dançarinas que eu não sei o sabor. O que se pergunta é como países como o Brasil, com um vasto território, rico em recursos naturais e solo fértil para o agronegócio, tem um desenvolvimento tão emperrado. A gente tem que aprender com eles como fazer as coisas. Como que um país lá no fim do mundo chamou a atenção do planeta inteiro com mega construções assim, e o Brasil, que tem essa potência toda, fica no meio do vácuo, assim.